Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Introdução à Estatística. Nesta videoaula, veremos outras formas de determinar a probabilidade de ocorrência de um evento. Nós vamos iniciar o estudo sobre probabilidade condicional e, para auxiliar a abordagem teórica, vamos observar um exemplo. O exemplo é o seguinte: um avião fretado por uma operadora turística de Minas Gerais partiu de Belo Horizonte com destino a Natal, no Rio Grande do Norte, com 140 passageiros. Durante o voo, cada turista respondeu a duas perguntas: já voou antes? Já esteve em Natal? E os resultados foram organizados na tabela a seguir. A partir disso, pretendemos observar o seguinte: um passageiro é selecionado ao acaso e verifica-se que ele nunca tinha viajado de avião. Qual é a probabilidade de que ele já conhecesse Natal? Este caso de probabilidade ele diferencia dos demais porque aqui possuímos uma informação prévia que nos ajuda a filtrar ou então reduzir o espaço amostral do nosso problema. E ela pode ser simbolizada e calculada da seguinte forma. Queremos então aqui determinar a probabilidade de, ao selecionar um passageiro, ele já conhecer a cidade de Natal, dado que ele esteja viajando pela primeira vez de avião. Esse símbolo aqui é lido assim, dado que. Agora, observem que, sem essa informação de que é a primeira vez que o passageiro esteja viajando de avião, o nosso espaço amostral seria a soma de todos os valores da tabela, que no caso seria 140. Mas como já sabemos que foi verificado que o passageiro a ser selecionado nunca viajou de avião, o nosso espaço amostral agora reduz para 106, que são os valores dados aqui nessa coluna da tabela. Ou seja, o nosso espaço amostral é composto pelas 83 pessoas que estão voando pela primeira vez, mas que não conhecia Natal, e das 23 pessoas que estão voando pela primeira vez e que já conhecem a cidade de Natal. Dessa forma, a probabilidade procurada é dada por 23 dividido por 100, pois estamos buscando a probabilidade de selecionar um passageiro que já conheça Natal e que estão viajando pela primeira vez de avião. Este exemplo aqui ilustra a definição de probabilidade condicional que veremos no próximo slide. A definição da probabilidade condicional diz o seguinte: sejam A e B eventos de um espaço amostral S, a probabilidade condicional do evento A ocorrer, sabendo que ocorreu o evento B, é indicada por P de A, dado que B ocorreu, e é determinada através da fórmula a probabilidade de A acontecer, dado que B aconteceu, é a razão entre o número de elementos da interseção dos dois eventos, A e B, e o número de elementos do evento B. Para ilustrar isso, vamos voltar ao exemplo anterior. Observem que o evento A é o passageiro conhecer a cidade de Natal e o evento B é o passageiro que está viajando pela primeira vez de avião. Logo, pela definição, teríamos que a probabilidade de A acontecer, dado que B aconteceu, é a razão entre o número de elementos de A, interseção com B, ou seja, o número de pessoas que já conhecem a cidade de Natal e estão viajando de avião pela primeira vez. Na nossa tabela, este resultado é representado pelo número 23, porque é justamente o cruzamento entre a coluna de voando pela primeira vez com a linha já conhecia Natal. Este é o número que representa, então, esta situação. Agora, observem que 83 não faz parte, pois este número representa a quantidade de pessoas que estão viajando pela primeira vez de avião, mas que não conhecem a cidade de Natal. Por isso, ele está fora dessa contagem. Agora, se B representa o conjunto de pessoas que estão viajando pela primeira vez de avião, então o total desta coluna representa este conjunto. Ou seja, temos o valor de 106, que é o valor procurado para o número de elementos do evento B. E aí vocês podem observar que, pela análise dos dados da tabela e com auxílio desta fórmula, teríamos o mesmo resultado anterior.
Além disso, podemos escrever a fórmula anterior de modo diferente. Se nós dividirmos os termos da fração cada um pelo total de elementos do nosso espaço amostral, podemos escrever dessa maneira. Então, a probabilidade de A ocorrer, dado que B ocorreu, é a razão entre o número de elementos de A e B divididos pelo número de elementos do espaço amostral S. E isso tudo será dividido pela razão entre o número de elementos do evento B dividido pelo número de elementos do espaço amostral S. Mas observem que o número de elementos de A interseção com B, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, é igual à probabilidade de A e B acontecerem ao mesmo tempo, ou a probabilidade de A inter B, como está aqui descrito. E que a razão entre o número de elementos de B com o número de elementos total do nosso espaço amostral gera, então, a probabilidade de B acontecer. Dessa forma, temos esta fórmula alternativa também envolvendo a probabilidade dos eventos ocorrerem. Podemos ver isso também com a representação em conjuntos. Nesta primeira imagem, vejam que estamos restringindo o nosso espaço amostral apenas ao conjunto B, que está destacado de cor azul, pois nós já possuímos essa informação previamente pelos dados do problema. Dessa forma, a probabilidade de A ocorrer dado que B ocorreu vai levar em conta que o novo espaço amostral será o conjunto B e que os elementos que pertencem ao evento observado são os elementos que fazem parte de A e de B ao mesmo tempo, que aqui é simbolizada por essa região de cor amarela. Vejamos então mais um exemplo para ajudar no entendimento dessa probabilidade. Temos o seguinte: um dado é lançado 2 vezes sucessivamente. Sabendo que a soma dos pontos obtidos é menor que 6, pergunta-se então qual é a probabilidade de que, em ao menos um lançamento, ocorra a face 2. Então, supondo apenas o lançamento de um dado 2 vezes sucessivamente e anotando os resultados determinados, podemos determinar 36 possibilidades, pois no primeiro lançamento temos 6 possibilidades, que são as faces de 1 a 6, e no segundo lançamento, o mesmo quantitativo de observações. Porém, o nosso espaço amostral não será mais esse, pois possuímos a informação prévia, que é a soma dos pontos obtidos é menor que 6, o que nos leva ao novo espaço amostral definido por 10 pares ordenados, onde o primeiro valor corresponde ao valor observado na face do dado no primeiro lançamento e o segundo valor observado no segundo lançamento do dado. Então, nós temos esse conjunto amostral aqui agora. Agora, observando esse novo espaço amostral, devemos determinar a probabilidade de que a face 2 ocorra ao menos uma vez. Portanto, temos que a probabilidade de A ocorrer, dado que B ocorreu, que é então a probabilidade de ocorrer ao menos uma face 2 no lançamento de 2 dados, sabendo que a soma obtida é menor que 6, será então o número de elementos de A interseção com B, ou seja, quantas possibilidades nós temos de que a face 2 ocorra ao menos uma vez, e que a soma dos pontos obtidos é menor que 6. Dessa forma, nós temos 5 possibilidades de ocorrência, que são esses valores destacados aqui no nosso conjunto S. Além disso, como B representa o evento previamente conhecido, que no caso é a soma dos pontos obtidos ser menor que 6, temos, portanto, que o número de elementos do evento B será estas 10 possibilidades descritas pelo conjunto S. Portanto, a probabilidade de ocorrer ao menos uma face no lançamento do dado, sabendo que a soma das faces obtidas é menor do que 6, é então dada por 5 possibilidades em 10, que simplificando nós reduzimos essa fração para 1 sobre 2. E aí, transformando isso em número decimal, encontramos 0,5. E com base na probabilidade condicional, desenvolvemos outra forma de determinar probabilidades, que é chamada de teorema do produto. Nós temos que a probabilidade de A ocorrer dado que B ocorreu é a probabilidade de A e B ocorrer dividido pela probabilidade de B ocorrer. Dessa forma, ao isolar a probabilidade de A e B ocorrer nesta fórmula,
teremos que ela será igual à probabilidade de A ocorrer dado que B ocorreu, vezes a probabilidade de B ocorrer. Esta regra, pessoal, é chamada de teorema do produto, pois nós multiplicamos duas probabilidades e ilustra uma forma de determinar a probabilidade da interseção de dois eventos que podem ser ou não disjuntos. Isso significa que para calcular a probabilidade de ocorrer a interseção de dois eventos A e B, que é também a ocorrência simultânea de A e de B, é preciso multiplicar a probabilidade de um deles ocorrer, ou seja, a probabilidade de B ocorrer, pela probabilidade de ocorrer o outro, sabendo que o primeiro já ocorreu, ou seja, a probabilidade de A ocorrer, dado que B ocorreu. No exemplo a seguir, ficará mais claro o uso dessa relação. Temos o seguinte: em um cesto de roupas, há 10 camisetas, das quais 3 estão furadas. 2 camisetas são retiradas ao acaso, sucessivamente e sem reposição do cesto, ou seja, sem retornar essa camiseta para o cesto. Qual é a probabilidade de que as 2 camisetas retiradas não estejam furadas? Ou seja, eu quero determinar a probabilidade de retirar uma camiseta sem reposição e ela não estar furada e retirar outra camiseta em seguida e ela não estar furada também. Vocês viram aí a presença da conjunção e na minha frase? Pois é, quando vocês perceberem a sua presença nesses problemas, nós temos então um caso de probabilidade que envolve o teorema do produto. Para auxiliar na visualização da resposta de problemas como esse, é interessante a gente utilizar o diagrama de árvore para ilustrar as possibilidades de ocorrência desse processo. Então, olha só, vejam que na primeira retirada podemos ter o caso de retirar uma camisa ou camiseta não furada. Dessa forma, como temos 10 camisetas dentro do cesto, sendo 3 furadas, então a probabilidade de não selecionar uma camiseta furada nessa primeira etapa será de 7 em 10. Da mesma forma, podemos ter o caso de retirar uma camiseta furada nessa primeira etapa. Logo, temos 10 camisetas dentro do cesto, sendo 3 furadas. Então, a probabilidade de selecionar uma camiseta furada nessa primeira etapa será de 3 em 10. Agora, observe aqui na segunda etapa, continuando o caso em que eu retirei uma camiseta não furada anteriormente, eu tenho novamente a possibilidade de retirar uma camiseta não furada, mas a probabilidade agora é diferente. Ela será de 6 em 9. Isso porque, supondo que a camiseta que eu retirei anteriormente não estava furada, isso quer dizer que as minhas possibilidades agora reduziram para 6 camisetas não furadas. E como eu retirei uma camiseta anteriormente de dentro do cesto, o meu espaço amostral também reduziu, e nesse caso reduziu para 9. Por isso, tivemos esse resultado na segunda etapa. Por outro lado, e se tivéssemos retirado uma camiseta furada na segunda etapa? Qual que seria essa probabilidade? Bem, ela seria de 3 em 9, pois como não foi retirada nenhuma camiseta furada na etapa anterior, temos ainda 3 camisetas furadas dentro do cesto de roupas, mas com o nosso espaço amostral agora reduzido a 9 camisetas, pois foi retirada primeiramente uma camiseta não furada anteriormente. Agora, voltando ao caso de que, se na primeira retirada tivesse pegado uma blusa furada, temos então na segunda etapa a possibilidade de retirar uma blusa não furada. E a sua probabilidade ela será dada por 7 em 9, pois supomos que no primeiro lançamento eu retirei uma blusa furada. Então, ainda temos 7 camisetas não furadas dentro do cesto, mas que agora possuem 9 camisetas, pois eu retirei uma camiseta furada anteriormente. Mas e se tivéssemos retirado uma blusa furada no segundo lançamento? Bom, então a probabilidade de ser retirada novamente uma blusa furada na segunda etapa será dada por 2 possibilidades em 9. Pois como nós retiramos uma blusa furada anteriormente, restam apenas 2 blusas furadas dentro do cesto, que agora possuem apenas 9 camisetas, já que eu retirei a camiseta anterior e não fiz a reposição no cesto. Essa ramificação criada aqui na tela
é chamada de árvore de possibilidades ou árvore de probabilidades, pois observamos todos os possíveis casos juntamente com as probabilidades de ocorrência de cada fenômeno. Mas, voltando ao problema, nós devemos então determinar a probabilidade de que nas duas retiradas as camisetas não estejam furadas. Observando então a nossa árvore de probabilidade, podemos observar que estamos procurando esses dois resultados em destaque. E daí podemos traduzir a situação para a linguagem de probabilidade para a seguinte forma: a probabilidade de que não esteja furada a camiseta na primeira retirada e que não esteja furada a camiseta na segunda retirada será então a probabilidade da primeira camiseta não estar furada vezes a probabilidade da segunda camiseta não estar furada também, dado que foi retirado uma camiseta não furada anteriormente. Portanto, nós temos o produto de 7 décimos por 6 nonos, que são justamente os valores destacados anteriormente. Esse produto resulta na fração 42 dividido por 90, que ao simplificar nós reduzimos para 7 quinzeavos, e transformando em um número decimal nós encontramos o valor 0,467. Bom, anteriormente nós estivemos supondo o caso em que os eventos A e B possuem elementos em comum. Mas e se eles forem independentes, ou conjuntos disjuntos que não possuem elementos em comum? Como que fica a situação da probabilidade de A e B ocorrer simultaneamente? Bom, vimos anteriormente que a probabilidade de A e B ocorrer ao mesmo tempo é a probabilidade de B ocorrer multiplicado pela probabilidade de A ocorrer, dado que B ocorreu. Mas, como A e B são disjuntos, a probabilidade de A e B ocorrer ao mesmo tempo é então o produto da probabilidade de B ocorrer com a probabilidade de A ocorrer, já que a ocorrência do evento B não influencia o evento A ocorrer. Ele não está condicionado nesse caso. Vejamos então a seguir um exemplo para ilustrar essa situação. Nós temos a seguinte situação: um dado não viciado é lançado e é registrado o número obtido na face superior. Em seguida, uma moeda honesta é lançada e é registrada a sua face. Qual é a probabilidade, então, de obtermos o número 5 e o lado coroa na moeda? Observem que sair o número 5 e sair coroa são eventos independentes, uma vez que o número retirado no dado não influencia no resultado obtido no lançamento da moeda. Eles são, portanto, eventos independentes. Logo, temos que a probabilidade de sair o número 5 no dado e a face coroa na moeda é dado pelo produto de 1 em 6, pois só temos uma face 5 em um dado de 6 faces, vezes a probabilidade de 1 em 2, que é a retirada da face coroa ao lançar uma moeda, que, como sabemos, possui duas faces. Daí o resultado final é o produto desses dois eventos independentes e que resulta em 1 em 12. É claro que observaríamos este mesmo resultado caso determinássemos o espaço amostral deste experimento aleatório, que aqui está representado por esse conjunto S, que contém 12 possibilidades. Cada par ordenado possui na sua primeira coordenada um número sorteado no dado e na segunda coordenada a face da moeda retirada no seu lançamento. E como vocês podem observar, só possuímos um caso favorável nesse experimento, dado por este par ordenado, portanto, um caso favorável em 12 possíveis. Então, embora podemos ver facilmente este resultado pela descrição do seu espaço amostral, a determinação de todos esses resultados que o compõem nem sempre será fácil ou interessante para o estudo se ele possui uma grande quantidade de resultados. Por isso, então, usamos essas fórmulas aqui descritas. Outro exemplo para ilustrar este conteúdo temos o seguinte: a probabilidade de um atirador X acertar um alvo é de 80%, e a probabilidade de um atirador Y acertar o mesmo alvo é de 90%. Se os dois atirarem uma única vez, simultaneamente, qual é a probabilidade de que, alternativa A, ambos atingem o alvo? Vejam, pessoal, que a probabilidade de X acertar o alvo não influencia na probabilidade de Y também acertar. Dessa forma, os dois eventos são independentes. Por isso, para calcular a probabilidade de x e y acertarem o alvo, basta fazer
o produto entre a probabilidade de x e a probabilidade de y acertarem o alvo. Bom, a probabilidade de x acertar o alvo é de 80%, ou seja, 0,80. E a probabilidade de y acertar o alvo é de 90%, ou seja, 0,90. Daí o produto entre essas probabilidades resulta em 0,72, que é o mesmo que 72%, a probabilidade deles dois acertarem o alvo. Na alternativa B, nós temos o seguinte: qual é a probabilidade de que pelo menos um atinja o alvo? Podemos utilizar neste caso a ideia de evento complementar escrevendo a situação da seguinte maneira: a probabilidade de pelo menos um acertar é igual a 1 menos a probabilidade de nenhum dos dois acertarem. Vejam que estes dois eventos eles são complementares, né? Ou seja, pelo menos um acertar e nenhum acertar são eventos complementares. Por isso, então, nós podemos usar a fórmula de evento complementar neste caso. Teremos, então, que a probabilidade de nenhum acertar é igual a 1 menos a probabilidade de nenhum acertar, que, na verdade, seria, então, a probabilidade de x errar e a probabilidade de y errar. Vejam que eles são eventos independentes, pois x errar não influencia em y errar ou acertar, e também vice-versa. Daí, como nós temos que a probabilidade de x acertar é de 80%, logo ele tem 20% de errar, ou seja, 0,2. Do mesmo modo, a probabilidade de y acertar é de 90%, então a probabilidade dele errar é de 10%, que é igual a 0,1. Então, realizando este produto entre 0,2 e 0,1, nós teremos 0,02, que subtraindo do 1, vamos obter, então, 0,98 ou 98%, sendo a probabilidade de ao menos um deles acertar o alvo. Aqui nós temos o mesmo problema, mas iremos resolver de outro modo. Ou seja, nós queremos observar qual é a probabilidade de pelo menos um deles acertar o alvo. Isso pode ser feito, então, da seguinte forma: a probabilidade de pelo menos um acertar é a probabilidade de x acertar e y errar, ou a probabilidade de x errar e y acertar, ou ambos acertam o alvo. Pois quando nós temos a situação de pelo menos um, isso quer dizer que um acerta e o outro erra, ou ambos acertam o alvo. Aí vejam que temos o seguinte: a probabilidade de pelo menos um acertar é igual à probabilidade de x acertar e y errar, que são eventos independentes. Por isso, nós temos a probabilidade de x acertar vezes a probabilidade de y errar. O conectivo ou nos lembra da regra da adição vista anteriormente, então ele pode ser alterado para o sinal de mais aqui neste caso. Em seguida, nós teríamos a probabilidade de x errar e y acertar, que também são eventos independentes. Portanto, fica o produto entre a probabilidade de x errar vezes a probabilidade de y acertar, mais a probabilidade de ambos acertarem, que, como nós vimos anteriormente, é o produto entre a probabilidade de x acertar e a probabilidade de y acertar também. Então, substituindo os valores, nós temos 0,8, que é a probabilidade de x acertar, vezes 0,1, que é a probabilidade de y errar. Lembre-se que ele tem 90% de acerto, mais 0,2, que é a probabilidade de x errar, vezes 0,9, que é a probabilidade de y acertar, mais 0,8 vezes 0,9, que são as probabilidades de x e y acertarem, respectivamente. Ao realizar estes cálculos, teremos ao final o mesmo resultado anterior, 0,98 ou 98%, de ao menos um deles atingir o alvo. Então, como vocês viram, são duas formas diferentes de achar a solução do problema. Cabe agora você escolher a melhor forma ou aquela que achou mais fácil. Então é isso que tínhamos para discutir aqui, pessoal. E como forma de praticarem esse conteúdo, resolvam a lista de exercícios anexada na nossa sala virtual sobre probabilidades. Espero que tenham compreendido os conceitos aqui abordados, mas em caso de dúvidas, envie uma mensagem no nosso grupo do WhatsApp. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.